Então você tem o sonho de fazer medicina e descobriu que a UniRV, ou Univ, né, é provavelmente a sua melhor possibilidade. Por que que ela é a melhor possibilidade? Porque ela é a faculdade de medicina mais barata do Brasil, é isso mesmo. E não só ela é a mais barata do Brasil, como ela conta com 5 campos. Então, aqui dentro do estado de Goiás, a Univ tem 5 campos, 5 possibilidades que você tem de estar cursando medicina ainda nesse ano, né? Por quê? Porque ela tem 2 vestibulares por ano, né? E aí você vai se perguntar, Renato, você trabalha na Univ, você é um representante da Univ? Não! Então, eu sou o professor Renato Edson, eu trabalho nessa empresa aqui, ó, Mérito Acompanhamento Escolar. Nós fazemos preparatório de alunos para medicina, para todas as faculdades de medicina, né? A gente fazia. E aí, a nossa demanda aqui vinha muito para essa universidade, para a Univ. E aí, o que que nós fizemos? Nós fizemos aqui, ó, um trabalho aprofundado, né? Que tem dado muito e muito resultado de muitos alunos que têm sido aprovados nessa faculdade. E aí hoje eu vou desenrolar aqui para vocês uma masterclass, né? Ou seja, tudo o que você precisa saber sobre a Univ, como é que você faz para passar na Univ, o que que você tem que estudar, o que que você não tem que estudar. Fica ligado que eu vou mostrar aqui, ó, para você tudo em detalhes. Você não vai perder absolutamente nada, tá beleza? E aqui já para deixar claro, né, que eu vou te dar muito conteúdo gratuito, muita coisa importante aqui para você, né, e vou falar também do nosso curso, né? Então, para você, ele tá aí tentando vender curso, né? É óbvio que nós temos um material, né, que é pago, que é um curso, né, que você pode adquirir. Esse curso aqui, ó, que você tá vendo aqui, ó, tem inclusive o link aqui na descrição, né? Então ali é um curso completo. Vou mostrar a plataforma, vou mostrar tudinho para você, né? Mas, né, para você não se sentir enganado aí, né? Ou seja, eu vou fazer sim propaganda do curso, mas vou entregar muito material gratuito aqui de qualidade, coisas que você precisa saber se você quiser passar no nível. Aí no final, se você tiver interesse no meu curso, você clica aqui no link da descrição, sabe mais, né? Você pode chamar a gente ali no WhatsApp, conversar, tirar suas dúvidas, tá beleza? Então, primeira coisa que eu quero trabalhar aqui com vocês já é uma prova. Já peguei uma prova aqui de cara, né? Essa prova aqui é do último vestibular, aconteceu em novembro, né? 2025/1. Então, os aprovados nessa prova aqui, inclusive, já estão fazendo matrícula, já estão começando a fazer o seu curso de medicina, né? Então, para você não perder tempo, você já pode começar o seu preparatório para o vestibular 2025/2, que é o vestibular que acontece em junho. Renato, já tem data? Ainda não. Então a Univ ela geralmente libera o edital ali por volta do mês de março, né? Ali ela libera quais vão ser as obras literárias que vão ser cobradas naquele ano. Vou falar já sobre isso, essa questão da literatura, né? Ela libera datas, libera tudo como que vai funcionar direitinho. Mas o que vai acontecer? Primeira coisa, se você caiu de paraquedas aqui, né, entendeu que a Univ pode ser uma possibilidade para você e quer entender um pouquinho mais da prova. Então, a primeira coisa que eu quero que você fique atento aqui é que a prova da Univ não tem absolutamente nada a ver com a prova do Enem. Então, se você está fazendo cursinho para Enem, se você já está estudando alguns anos aí, né, ou talvez meses para o Enem, esquece tudo. Ela é completamente diferente. Completamente diferente. O Enem você faz prova 2 dias, é 90 questão mais uma redação, depois 90 questões, separado ali por áreas de conhecimento, são questões de múltipla escolha, até isso a Univ é diferente, os conteúdos que caem no Enem são diferentes dos conteúdos da Univ, né? Então fica muito atento em relação a isso. Então aqui, ó, dá uma olhadinha aqui nessa parte aqui. Disciplinas. Língua portuguesa, lá no Enem você tem a linguagens, né, que engloba português, língua estrangeira, né, arte, né, e tudo mais. Então aqui você tem a língua portuguesa, certo? É a primeira prova que você tem. São 2 questões só de língua portuguesa. São 2 questões de cada matéria, tá, gente? Então 2 questões de língua portuguesa, de VOF, já vou mostrar para vocês. Tem 2 questões de literatura brasileira, né? E não é literatura por si só, né? Ou seja, estudar literatura. São 4 livros literários que a Univ libera todos os anos, né? Nesse primeiro edital que ela libera agora, mais ou menos em março, né? E você tem que fazer a leitura.
E nós, no nosso curso, aquele curso que eu mostrei para vocês, a gente já entrega para os nossos alunos tanto a resenha dos livros, né, como também as aulas, né? Então, nossa professora, ela faz a leitura dos livros, ela grava aulas sobre os livros, né? Cria questões, porque como são livros novos, acaba que você não vai ter acesso a questões, né? Já que o vestibular passado eram outros livros. Então, cria questões e trabalha com vocês, né, principalmente para aqueles que não têm tempo de ler os livros, né, você já consegue ter acesso à resenha, todo o material, as aulas, tudo mastigadinho, tudo prontinho para você estudar. Aí você vai ter 2 questões de história, 2 questões de geografia, 2 questões de matemática, 2 questões de física, 2 questões de biologia, 2 questões de química e 2 questões de língua estrangeira, que no caso da Univ, a língua estrangeira é o inglês, obrigatoriamente. Então, talvez você está habituado com aquela ideia do Enem, né? Que você poderia fazer, por exemplo, a escolha entre espanhol e inglês, né? E muita gente acaba escolhendo espanhol. Então, na Univ, você não vai ter essa possibilidade. Você precisa fazer a prova de inglês. Mas eu não sei nada de inglês, sempre fiz espanhol, meu Deus do céu, e agora? Então, temos lá no nosso curso também um módulo, né? Onde a nossa professora, ela ensina como estudar inglês para a Univ. Porque não basta você só estudar inglês ali, pronto. É uma prova muito específica, como eu disse para vocês. Questões de inglês, por exemplo, lá, como é que elas são cobradas? É um texto em inglês, né? E perguntas, geralmente ali em português, para você identificar ali a passagem do texto e ver se está coerente ou não. Então é uma pura interpretação daquele texto. Então, com técnicas adequadas, né? Ou seja, de um inglês instrumental, de um inglês muito específico ali, você consegue sair bem nessa prova, você consegue acertar essas questões, tá certo? Então isso aqui só para dar essa geral para vocês. Aí aqui, como eu disse para vocês, as questões são questões de VOF. Olha aqui uma questãozinha de língua portuguesa. Tem um texto aqui, né, ou seja, grandão ali e tal. E aí, o que vem aqui? Vem a questão de VOF, né? E aí você tem 4 alternativas onde você vai marcar verdadeiro ou falso. Né? Para cada alternativa dessa, não tem aquela paradinha de uma certa anular errada, né? Ou seja, simplesmente você vai marcar todas, né? Nenhuma vai anular a outra, né? Ou seja, você vai marcar todas ali se você considera que é verdadeiro ou falso, beleza? E aí, o que acontece em português, por exemplo? É muito a questão também de interpretação. O texto faz analogia, né, entre tal coisa, né? No trecho tal, a ocorrência de linguagem metafórica e enumeração. Aqui já entra um pouco de gramática, né? Aqui também gramática, concordância verbal alternativa para o trecho, né? Aqui já vem um pouco mais de interpretação, então ele mescla muito a questão de interpretação de texto com gramática, né? E aí, como eu disse, lá no nosso curso tem toda essa parte, né? Tanto de interpretação de texto, de gramática, tudo esmiuçado, né? De acordo com o edital da Univ, mas não só com o edital, né? De acordo com as provas passadas. Porque o que está no edital nem sempre bate, gente, com o que é cobrado na realidade. Então, nossos professores, o que eles fizeram? Eles pegaram o edital, esmiuçaram, e isso cai, né? Ou seja, isso a Univ cobra, né, e tal. Aí foi vendo as provas, né? Mas isso aqui está no edital, mas isso aqui nunca foi cobrado. Né? Ou seja, isso aqui está no edital, isso aqui quase sempre, ou sempre cai. Né? Então, as aulas que a gente montou lá são meio que baseados nisso daí. Aí aqui vem outro texto, mais outra questão de português. Olha a literatura aqui, ó. Quando você pega essa questão aqui, por exemplo, ó, ele pegou um dos livros que era, né, relacionado ao modernismo e fez uma questão relacionada a modernismo. Aí você fala, nossa, né? E como é que eu ia saber disso? Então, lá nas nossas aulas, como eu disse para vocês, a gente não trabalha só a história, só o enredo do personagem. A gente trabalha a parte vamos dizer assim, do contexto daquela obra literária. Né? Então, uma das obras era sobre modernismo e aí, por isso, eles colocaram essa questão. Aí depois, né, ou seja, ele já vem aqui, ó, sobre Graciliano Ramos, né, do livro Angústia, que era um dos livros que foi separado ali. E aí, o que acontece? Colocou uma questão sobre o autor. Aí, por isso que muita gente lê o livro. Se você tivesse lido o livro Angústia, você talvez não responderia nem a questão 3, nem a 4. Né? Teria que chutar. Mas aí, para quem fez as aulas lá do curso, o que a gente deu? A história do livro, né, tal, e todo o contexto, né, de modo a facilitar para vocês. Aí vem aqui uma questão de história, por exemplo, né, ou seja, com 4 alternativas, igual eu falei, aqui é Segunda Guerra Mundial, né, Guerra Fria, então conteúdos ali que tem dentro do nosso curso, inclusive. Né, vem aqui questão de geografia, aí vem aqui uma questão de matemática, né? Fica muito atento, pessoal, pelo seguinte,
Lá no Enem, como eu disse para vocês, é geralmente um enunciado, 5 alternativas, você vai tirar as 4 que você considera erradas, né, e marcar aquela que você considera correta. Aqui é diferente, né? Aqui vai muito para dentro da questão, sabe? Muito específico, né? Então, por exemplo, ele te dá aqui 4 alternativas e para cada alternativa é como se fosse o quê? Uma conta diferente, né? Como se fosse, não, é uma conta diferente. Né? Então você, às vezes você pensar, é só 2 questões de matemática. Não, é como se fossem 8 questões de matemática. Porque cada alternativa é uma conta que você tem que fazer. Só que uma alternativa, ela se relaciona à outra. São conteúdos correlatos ali. Né? Então, dentro das aulas de matemática, por exemplo, lá do nosso curso, o professor geralmente ele ensina, né, como que você consegue usar uma alternativa para te ajudar na resposta da outra. Né? Então isso aqui é muito interessante e é entender que não tem nada de interpretação. Enquanto o Enem, mesmo em exatas, né, em ciências da natureza, ele tende a cobrar um pouco mais de interpretação do aluno, as provas aqui de matemática, física, química, todas elas, na verdade, é o conteúdão, ó, seco, e às vezes até um conteúdo muito aprofundado. Né, porque conteúdo de ensino médio, que é a base do Enem de vários vestibulares, não é suficiente para passar na Univ. Na Univ você precisa ir no detalhe, você precisa ir, às vezes, até em coisas que são ensinadas para ensino superior. Né? Aí você fala, mas como é que eu vou ter acesso a isso? Já disse, né? Nossos professores aqui, eles pegam não só o conteúdo que cai, mas ele coloca como cai. Então eles pegam esses conteúdos, né, ou seja, desenrolam, né, e desenvolvem esse conteúdo de modo que ele tenha ali a profundidade necessária que vocês vão precisar para a prova. Então aqui, ó, é conta, né? Ou seja, um negócio muito aprofundado, como eu disse para vocês. Aqui a questão de física, aqui, por exemplo, né? Essa aqui traz um enunciado ali para você depois encontrar as alternativas. Aí aqui de novo, ó, como eu disse para vocês, é praticamente você ter que fazer uma conta ali para cada um para chegar, né? Para ver se aquilo ali tá verdadeiro ou falso. Biologia, como eu disse para vocês, ó, coisa que não tá no ensino médio. Coisa que você precisa de detalhe, você precisa de aprofundamento para poder chegar, né, a ter isso. E aí é muito comum quando tem as provas de vestibulares, porque a gente, assim, hoje, nosso curso é disparado o curso mais focado e mais completo, né? Talvez o único focado 100% na Univ. Então é muito comum, quando chegar a época de vestibular, aluno pegar partes das nossas aulas ali, né, e fazer tipo uma montagem, né, ou seja, com a questão da prova, que ele acabou de fazer a prova ali e tal, e pega, né, às vezes um gráfico que o professor usou, fala, ó, tá aqui a mesma coisa que vocês trabalharam na aula, tá aqui no curso, né, porque exatamente, né, a gente consegue entender, né, principalmente o professor de biologia nosso, que é o Michael, ele consegue entender ali o nível de profundidade que a Univ cobra e consegue, né, trabalhar muitas coisinhas, muitos detalhezinhos ali que estão praticamente iguais na prova. É muito comum o aluno fechar, né, fechar a prova de biologia, fechar a prova de química, de física, né, porque a gente realmente entende o que é cobrado ali dos alunos. Aqui você vê, ó, o nível de profundidade ali que você tem que ir nas questões, né, carboidratos, aí vem aqui a de química, né, praticamente uma conta ali por cada um. Aí olha aqui que eu falei do inglês para vocês, um textão gigante, todo em inglês, e aí as questões em português. Ó. O autor do texto faz uma crítica contundente ao uso de celebridades na promoção do item da moda. Aí você vai ter que vir no texto que está em inglês e entender se ele fez uma crítica ao uso de celebridades. Né? Mas aí você tem que entender, pelo menos, você tem que ter um vocabulário, você tem que ter um entendimento, né, da língua inglesa, e isso está trabalhado lá dentro do nosso curso também, certo? E aí vem a redação. A redação aqui eu vou falar dela à parte, né? Mas vamos primeiro entender um pouquinho dessa prova aqui. Então, falei para vocês da prova, o que eu quero que vocês entendam agora? Que tudo isso que eu mostrei aqui para vocês, ó, tudo isso que pode cair na prova, né, e tal, isso está trabalhado em detalhes dentro do nosso curso. Deixa eu colocar uma câmera melhor aqui para vocês, tá? Então, quando você entrar no nosso curso, o que vai acontecer? Você vai ter acesso aqui, ó. Deixa eu mudar isso aqui para ficar mais fácil você ver. Aula 1 de deixa eu voltar aqui. Aqui. Então você já vai ter acesso a essa página, certo? Essa aqui é a página do nosso curso para a Univ por dentro.
né? Aí você vai ter aqui o vídeo de instrução, né, que você vai aprender ali, né, o que você vai ter dentro do curso, né? Você tem os produtos que você por acaso adquiriu, né? E aí vamos entrar lá no nosso curso preparatório para a Univ para você entender. Então aqui está o nosso curso, né? Aqui está a foto da nossa equipe, né? Ou seja, são vários professores que trabalham com a gente, que tem alguns deles, né? Nem todos estão. Né? E aqui estão os módulos, né? Então o que acontece? Aqui você tem instruções básicas, né? De como que você vai acessar o curso. Aqui você tem o cronograma, aula por aula, como está dividido, como que está organizado, né? Aqui você tem todo o material didático, então se você acessar aqui, você vai ter acesso às apostilas. Apostila geral, apostila de redação, apostila de exercício, apostila de história de Goiás, apostila de vocabulário da língua inglesa, tá todas as apostilas aqui. E aí eu já vou direto aqui para um dos módulos. Vou pegar aqui, por exemplo, o módulo de química, né? Química é uma das que tem peso 5. Então, a hora que você entra aqui, ó, o que acontece? Você vai ver que tem todas as aulas. Né? Então, aqui eu tenho o módulo pré-módulo 1 com instruções básicas, aí eu tenho o pré-módulo 2, aí eu tenho material didático, né? Ou seja, então dentro do curso de Química aqui, ó, aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula 5, você tem, são 20 aulas de Química que você tem, né? Onde a professora trabalha aqui, tanto a parte teórica, como vocês estão vendo, então ela faz explicação teórica para você, aluno, não ficar perdido, né? E aí lá pro finalzinho, deixa eu ver aqui, ela já vai responder alguma questão, né? Ou seja, para você, né, ver como que é a aplicabilidade daquilo, né? Para você não ficar perdido, para você não ficar vendo ali só, né? Ou seja, como que é a teoria, mas entender também, olha aqui, ó, né? Trabalhando uma questão, né? Ou seja, para você ver aquele conteúdo que foi mostrado durante a aula, né? E você tem entendimento. Aí aqui embaixo você ainda tem a parte de comentários, né? Onde você pode postar alguma dúvida, né? E aí o nosso professor responde. Ah, Renato, mas aí só assim, né? Só postando dúvida e tal? Não, por quê? Porque você também tem, para quem compra o curso completo, né? Também tem acesso a um plantão de dúvidas. E aí lá no plantão de dúvidas, você pode levar anotadas as suas dúvidas e a mesma professora que está aqui, ó, né, te ensinando conteúdo, vai estar lá no plantão para poder tirar as suas dúvidas, certo? Aí, beleza. Você falou aí, Renato, sobre pesos, né? Deixa eu mostrar também um pouquinho sobre esses pesos aí que eu estava falando para vocês, tá? Mudei aqui, deixa eu ver uma assim. Aqui fica melhor. Essa aqui é a nossa apostila geral, tá bom? Na nossa apostila geral tem todos os conteúdos, né? Então a professora lá trabalhou algum conteúdo, você vai ter o texto lá na apostila geral, tá? E questões para você treinar também. Já vou mostrar isso daí. Mas antes eu quero falar para vocês sobre peso. Talvez, como eu disse, você chegou nesse vídeo e tá meio perdido, né? Você não sabe ali exatamente como que é esse negócio de peso na Univ. Então lembra que eu falei que são 2 questões de cada disciplina? Então você vai entender nessa tabelinha, tá tudo aqui na nossa apostila, tá, gente? Você vai entender nessa tabelinha aqui, ó, que são pesos diferentes. Então, língua portuguesa tem só 2 questões, como qualquer outra matéria. Mas o peso de língua portuguesa é um peso 5. Então, vamos supor que você acertou das 8, né? Das 8 alternativas, né? São 2 questões com 4 alternativas. Então, das 8 alternativas, você acertou 4. Você acertou metade, né? Só que como o peso é 5, então 4 vezes 5 vai ser o quê? A sua nota, né, de língua portuguesa. Em literatura, você acertou das 8 alternativas, você acertou 7. Né? Porque você assistiu às aulas ali e tal dos livros, né? Você acertou 7. Então, só que literatura, o peso é 3. Então, a sua nota de literatura vai ser 7 vezes 3. Né? Então, em língua estrangeira, peso 3, né? No caso, inglês. História e geografia, o peso é 2. Matemática, o peso é 3. Né? Biologia, o peso é 5. Física, o peso é 5. Química, o peso é 5. Né? Então, até pensando nisso, né, que o nosso curso ele tá baseado nessa questão que eu falei para vocês. Deixa eu voltar aqui no curso para você entender. Né? Então, por exemplo, química é peso o quê? 5. Se é peso 5, tem mais aulas. Né? Se eu for aqui, por exemplo, no curso de história, deixa eu vir aqui no curso de história para você ver. Você vai ver que são 10 aulas. São menos aulas do que no curso de química. O curso de química tem 20, o curso de história tem 10. Mas entendendo que química tem peso 5, então a gente precisa gastar mais tempo, né? Ou seja, mais dedicação em algo que vai ter mais pontuação. Não quer dizer que você vai abandonar a história que tem peso 2. Por quê? Porque pontos de corte,
né? A gente tem muito vídeo aqui no canal falando sobre ponto de corte, então nem vale a pena eu falar muito sobre isso aqui, né? Mas os pontos de corte na Univ são altíssimos. Né, uma prova ali que às vezes você pode perder no máximo, né, 20 e poucos pontos na prova inteira, né, se você quiser ser aprovado. Né? Então, acho que fala, nossa, mas eu tenho que quase fechar a prova para passar, é meio que isso. Né? Mas é possível. Para quem faz o nosso curso, por exemplo, a gente tem muitos alunos ali que chegam próximo de fechar a prova. Né? Por quê? Porque não tem como, gente. Aluno fazer 80%, 90% das nossas aulas, 100% das nossas aulas, ele vê praticamente tudo que vai cair lá. Né? Ou seja, então é praticamente você fazer o curso e fazer uma prova do que você sabe. Né? Enquanto para o Enem você tem que estudar conteúdos infinitos e você não sabe nunca o que é que vai cair. Então a Univ tem essa vantagem, é mais aprofundado, mas é mais certo você entender o que vai cair. Certo? Aí você fala assim, Renato, mas... eu tenho muita dificuldade com exatas, com física, com matemática, né? Então, olha aqui, ó, tem o módulo de física, né? Tem o módulo de matemática, como eu falei aí para vocês. Só que aí, talvez você olhe aqui, nossa, a aula 1 de física é reflexão, refração e dióptro plano. Meu Jesus amado, o que é isso? Não sei, não faço ideia. Aí você vai lá embaixo, se você é uma pessoa que tem mais dificuldade, que tem muitos anos que você não estuda, né, e tal, você vai lá embaixo, ó. Eu vou vir aqui, ó. Módulo de física básica. Então, quando você entra aqui, ó, o professor começa pegando na sua mão, assim, do zero. Ó, Sistema Internacional de Medidas. Né? Quem não sabe o que são joules, quais são os sistemas de medidas e tal, ele vai te explicar ali, ó. Ó, 1h08, tá vendo aí, ó, de aula só sobre sistema de medidas. É o basicão. Né? Então, o curso é feito para quem está no avançado e para quem está no básico. Né? Ou seja, o curso é feito para todo mundo que quer passar na Univ, certo? Então, beleza, né? Falei sobre isso. Deixa eu voltar aqui na nossa apostila para você entender um pouquinho mais da questão que eu estava falando. Então, a prova inteira da Univ, ela vale 296 pontos, certo? E aí tem campos, né? Que o ponto de corte ele chega ali a 230, né, do 220, dependendo do que? Da cota que você utiliza, né? Então, a Univ, sim, ela trabalha com cotas, né? Temos vários vídeos aqui no nosso canal também falando sobre quais cotas a Univ utiliza, né? Mas, em geral, ela tem cota para escola pública, cota para negro, cota para deficiente físico, né? Ou seja, então ela tem uma série de cotas que você pode, sim, participar, certo? Seguindo aqui, então, né? Ou seja, como eu falei para vocês, aí tem o conteúdo programático aí da nossa apostila. Tudo que está na apostila é o que está ali nas aulas, né? E só para pegar aqui para mostrar para vocês, deixa eu pegar, por exemplo, uma aula de biologia aqui mesmo. Deixa eu ir ali na página 139. Tá. Então, olha aqui, ó. Isso aqui você tem a apostila de biologia, certo? Aqui tem os conteúdos, né? Tá tudo esmiuçado aqui e tal, beleza. E aí você tem aqui a aula 1. Então, a aula 1 é de bioquímica. Lá, o Maicon explicou para você bioquímica. Mas, às vezes, você quer acompanhar o negócio ali escrito mesmo. Você tem essa necessidade. Eu, por exemplo, tenho a necessidade de acompanhar escrito ali, né, e tal, fazer anotações, fazer marcações. Então, tem toda a parte teórica de bioquímica, né? Ele esmiuçou aqui tudo que pode cair, ó, água, quais são as propriedades químicas da água, né? Tudo belezinha aqui e tal. Aí você vem mais para baixo, mais coisa ali, né? Ou seja, sais minerais, ferro, cálcio, iodo, zinco, selêncio, né? Ou seja, tudo que a Univ pode cobrar, né, relativo a isso está aqui, né? Ou seja, tudo bonitinho, os gráficos, tudo separadinho. E aí o que acontece? Lá na frente, o que ele vai fazer? Ele vai pegar uma questão, né, desse conteúdo específico, do conteúdo dessa aula, né, e ele vai responder essa questão lá na aula. Mas essa questão também está respondida e comentada, né, aqui na apostila. Então, olha aqui, ó, questão comentada. Né? Então aqui está a questão, né, lá da Univ, aqui está a alternativa, e aqui está o comentário do professor. Né? Então essa alternativa é falsa, mas por que ela é falsa? O que falseia essa alternativa é a afirmativa, né, tal. Então tá tudo esmiuçado, tudo detalhado. Aí depois que você saiu dessa questão, você vem para várias questões sobre o mesmo tema da aula, para você responder.
né? Para você ver que ali quais são as suas dúvidas, o que você precisa melhorar, né? Talvez até para você anotar ali e tirar a dúvida dentro do plantão, como eu disse para vocês. Beleza? Então aqui eu dei uma explanação geral sobre a prova, né, de questões ali gerais, e agora eu vou puxar vocês lá para a redação. Então vamos entender aqui que esse negócio é muito específico, tá, gente? Cuidado, tá? Cuidado. Se você fez o Enem nos últimos anos e agora caiu de paraquedas na Univ, é muito diferente. Às vezes você olha aqui, né, e fala assim, o texto tem que ter 25 linhas, né, já diferenciou um pouco do Enem, né, então no máximo 25, no mínimo 20, né. As alternativas são coletâneas ali e tal, né, então tem os textos motivadores. E ao elaborar as informações, tem as orientações gerais. E aí você vai ver, quando chegar aqui no tema, aqui, ó. Redige uma dissertação argumentativa sobre o papel da mentoria na formação de médicos humanistas e éticos. Aí você vai falar, tá, eu sei fazer dissertação argumentativa, porque o Enem é um texto dissertativo argumentativo. Você não sabe. Bota isso na sua cabeça, você não sabe. Porque se você treinou para o Enem, você não está pronto para fazer a Univ. É completamente diferente. Renato, mas está escrito dissertação argumentativa, mas os critérios de correção são absurdamente diferentes. O que você faz na redação do Enem não é o que você vai fazer na redação da Univ. Tem coisa no Enem, vou dar um exemplo, tem coisa no Enem lá, por exemplo, que é a questão de extrapolar os textos motivadores, né, e trazer o repertório sociocultural. E aí lá no Enem você ganha ponto, né, se você citar um autor, se você citar um livro, se você citar uma série, né, ou seja, alguma coisa ali que mostre esse repertório. Se você fizer isso na Univ, você zerou sua redação. Então isso é um exemplo de erro, né, que alunos cometem quando chega para fazer a Univ. Né? E às vezes não é só aluno não, gente, é professor que não sabe das coisas. Às vezes tem aluno que está preparando para a Univ, né? Teve duas alunas, né, que foram aprovadas, né, no último processo seletivo, e só foram aprovadas por quê? Porque elas chegaram aqui, uma chegou aqui um mês antes da prova, né, a outra, se eu não me engano, foi 2 semanas, né, e aí chegaram aqui já, tipo, fazendo redação, assim, diz que tinha contratado um professor, né, que foi indicado por não sei quem e tal, e tava arrasando a redação. A prova da redação da Univ vale 8, tá? E aí tirando ali 6, 7, né, ou seja, arrasando. E aí o que aconteceu? Mandou redação para nossa professora. Falou, eu vi que vocês são especialistas e tal, eu tô tirando 7 aqui direto na minha redação, e aí eu queria só que a sua professora aí corrigisse. 0. Meu Deus do céu, eu tô tirando 7. Né? Como é que a sua professora aí tá falando que eu tô tirando 0? E aí a professora responde a correção com áudio. Você fez isso, isso e isso, e isso tá lá no edital, isso zera a redação. Como é que a professora que estava dando aula para ela antes não sabia disso? Né? Você vai falar assim, nossa, que absurdo, que loucura. Não, gente. O professor, ele olha ali e fala, dissertativo argumentativo, pode vir, eu corrijo, eu dou aula. Mas, gente, a Univ não é qualquer prova, a Univ é diferente, a Univ precisa que você seja aprofundado. E nossas professoras aqui são extremamente aprofundadas na banca da Univ. Então elas sabem exatamente, né, o que você faz ali para subir a sua nota, né, e subiram rápido, né, ou seja, zerou ali a primeira, mas como já tinha um nível legal, né, ou seja, uma delas inclusive fechou, tirou 8. Né? A única aluna que eu tive notícia, talvez alguém mais fechou, né, mas a única aluna que eu tive notícia, que eu ouvi falar, que tirou 8 na redação do Enem foi a aluna nossa. Né? Ou seja, pegou ali algum tempinho antes da prova, corrigiu, fez esse ajuste fino aí e saiu muito bem. Né? Deixa eu ver aqui se tem uma apostila de redação para vocês darem uma olhada. Essa aqui é a nossa apostila de redação. Lá no curso tem um módulo de redação, tá, gente? É até mais interessante. Deixa eu mostrar o módulo rapidinho e aí eu volto aqui para te mostrar essa questão aí que eu tô te falando. Então aqui, matemática básica, deixa eu ver onde que tá o módulo de redação. Aqui, ó. Então aqui tem um módulo de redação, ó. Recomendações para redação, critérios de correção, ó, 36 minutos da professora explicando todos os critérios, tipo textual, né? Análise de uma redação, ó, 30 minutos ela pegando uma redação esmiuçando,
né? Ou seja, ó, isso aqui pode, isso aqui não pode, faz isso, faz aquilo, né? Um pouco de gramática mesmo, porque a Univ pesa muito a nota na questão gramatical também. Então, quando usa vírgula, quando usa crase, quais são os elementos coesivos, estratégia argumentativas, interpretação, aqui ela corrigindo redação, né, acentuação, ou seja, um módulo, né, completinho aqui, mais uma aula aqui só com critério de correção, 1h20 de aula sobre critério de correção, né? E aí o que eu falei para vocês, ó, lá na apostila também, ó, tudo bonitinho, tudo detalhadinho, né? Você encontra todos os critérios de correção. Deixa eu já vir aqui direto nessa... Mas, aliás, vou passar aqui e depois eu vou lá, né? Então, critério de correção, cuidado estético, né? O tipo de texto, esquema para a escrita desse texto, regra de pontuação, acentuação, ortografia, né? Elementos coesivos, estão tudo aqui bonitinho, né? Conteúdo programático da Univ, propostas de redação para treinar. Então, tudo em detalhes, né? Aqui para vocês não saírem mal, né? Aqui tem por exemplo, né? Ou seja, as propostas ali, como que você vai fazer, como você vai se portar. Tudo que zera, ó, terá nota 0 na redação, fugir da proposta, cópia dos trechos, ilegível, apresentar desconhecimento, né? Ou seja, então tudo ali. E aqui os critérios, ó, com cada pontuação que você pode tirar. Então as nossas redações são corrigidas aqui, ó, nessa tabelinha, né? Então, gente, as notas que as nossas professoras dão aqui na redação, elas batem quase que exato com as notas que o aluno tira quando ele vai fazer o vestibular, certo? Explicado tudo isso para vocês, o que eu quero falar aqui também? Que uma das coisas mais importantes que vocês podem fazer ao se preparar para uma prova tão específica quanto a Univ são questões, né? São simulados. E isso tudo você tem aqui também com a gente, né? Então, por exemplo, a gente tem uma apostila aqui, ó, que é uma apostila só de questões, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar aqui no curso para vocês. Deixa eu ver aqui, onde que tá essa apostila só de questões, simulado, apostila de... Aqui, ó, apostila de exercício. Beleza. Então, nessa apostila aqui, ó, né, que ainda nem tá totalmente completa, né? O pessoal ali ainda tá trabalhando, né? A Giz e o Luiz. Agora a gente tem 2 pessoas trabalhando, né, na construção desse material aqui para liberar as coisas o mais rápido possível para vocês. Então essa apostila aqui, ó, tem separadinho questões de língua portuguesa, um monte de questões de língua portuguesa para você responder, né? Tem questões aí de todas as disciplinas que você pensar, tem questões para você treinar, ó, questões aqui de geografia, né? Assim, então tá tudo ali, ó, para você, né, depois que sair da parte teórica, você ir também para a parte prática, né, para você realmente entender, né, como que você pode fazer para sair bem. Naquela apostila geral, lembra aquela apostila geral que eu mostrei para vocês? Ó? No finalzinho dela aqui, ó, vocês vão ter também propostas de redação, vocês vão ter simulados para você fazer, né? Ou seja, você vai ter tudo ali, gente, em muitos detalhes, né? O gabarito aqui das questões, né? Então, se você fez uma programação para estudar, por exemplo, né, para a Univ, né, você pode ir colocando esses simulados aí, é um simulado todo final de semana, né? Às vezes até 2 simulados por semana, se for o caso, né? E a gente tem inúmeros simulados aqui prontinhos, né, feitinhos para você. Aí, simulados são feitos como, Renato? São feitos com questões da Univ, questões da banca. Não tem nenhuma questão, né, ou seja, que não seja questão da Univ. Só que isso eu estou falando dos simulados que estão na apostila. Para quem compra a apostila, né, tipo, separada, tem acesso a esses simulados. Mas para quem é aluno da plataforma, ou seja, do curso mesmo, você tem um negócio mais legal ainda, que é isso aqui, ó, que é o simulado original do mérito, que é o simulado que a gente elaborou aqui, ó. Tá vendo aqui? Simulando tudo da prova, né? Você tá aqui no nosso curso, né, do mérito pré-vestibular, né? Simulado vestibular de medicina da Univ. É a mesma base, a mesma quantidade de questões, a mesma quantidade de alternativas, né, e tal. Só que quem elaborou essas questões de simulado aqui não foi a Univ, foram os nossos professores. Então, lembra que eu falei que nossos professores, antes de montar a apostila, de curso e tudo mais, eles estudaram o quê? De forma profunda todas as provas da Univ, todas. Se você pegar todas as provas que a Univ já fez na vida, nossos professores já fizeram todas, responder todas as questões várias vezes, inclusive,
né? E aí, o que acontece? Baseado nisso, nossos professores começaram a criar questões, né, próprias, simulando a prova da Univ, né? Então aqui você vai ver que é a mesma ideia, né, tal. Ó, o texto, né, as questões, né? Ou seja, então tudo do jeitinho que é a Univ. Só que são questões inéditas, por quê? Porque foram elaboradas pelos nossos professores. E aí a gente teve três simulados, na verdade, no semestre passado. Vão ser 4 simulados agora nesse semestre, né? Você pode, por exemplo, se você é de Goiânia ou se você tem a possibilidade de viajar para Goiânia, você pode fazer esse simulado de maneira presencial, né? Você agenda, né, ali a partir das datas que a gente tem, você vem, a gente simula aqui o tempo de prova, né? A gente corrige a sua redação nos critérios da Univ, a gente corrige toda a sua prova nos critérios da Univ com os pesos, né? E te entrega pronto a sua nota, né? E um diagnóstico, né, de como que você deveria agir baseado naquela nota, né? Então é tudo bem organizado, tudo bem feitinho ali. E quem fez o nosso simulado no semestre passado, pode estar falando na minha memória aqui, mas todos foram aprovados, né? Ou seja, seja de primeira chamada ou lista de espera, mas eu acredito que todos que fizeram o nosso simulado, né, se eu não estou errando aqui, né, todos foram aprovados no final do ano. E ainda falaram, você pode entrar lá no nosso Instagram, lá você vai ver, né, a aluna, por exemplo, foi aprovada em dois processos seletivos, né, falando, ó, fiz o simulado e, gente, idêntico, né? Ou seja, o nível das questões, né, praticamente tudo idêntico ao que foi cobrado na prova da Univ, né? Ou seja, então um negócio ali bem organizado, bem feitinho, né, para você poder sair bem, né? Esses simulados, como eu disse, eles são meio contratados à parte, né, mas depois de um tempo eles migram para a plataforma. Então, se você comprou o curso hoje, você já pode acessar os simulados inéditos do ano passado, certo? Então, é um negócio, gente, que assim, foi feito para passar. A pessoa que tem o nosso curso, a pessoa que tem o nosso material, é difícil, velho. Difícil a pessoa não passar, viu? Porque é um negócio muito bem feito, muito detalhado, né? E eu volto a falar, gente, cuidado, né? Se você contratou outro cursinho, porque eu desconheço, vou falar sério pra você, eu desconheço, né, alguém que faça um trabalho tão focado. Porque geralmente não compensa para esses grandes cursinhos, né, e tal, né, fazer um trabalho focado. Por quê? Porque eles gostam de encher sala, né, de lotar turma, né, mesmo que às vezes é cursinho online, né, eles querem aproveitar material. Então eles botam ali e falam, a gente prepara para tudo aqui, né, mas tem um pedaço do curso que é específico. Gente, não cai nisso, não cai. Porque o que vai acontecer? Você vai estudar para tudo ali, você vai gastar seu tempo. Você não tem nada mais precioso hoje do que o seu tempo, certo? E você já me deu aqui, ó, quase 40 minutos do seu tempo. Eu espero que eu esteja, né, te clareando coisas aí, te ajudando, certo? Então, seu tempo é valioso. E aí, o que acontece? Você chega lá, você assiste aula de uma ecologia da vida que não vai cair na Univ. Né? Você ocupa espaço na sua cabeça, você ocupa seu tempo, você ocupa coisas ali que desnecessárias, e aí a hora que chega na prova, aquilo não vai cair. Então você faz um preparatório para tudo quanto é coisa, né? Quando eu preparo para tudo, na verdade, eu estou preparando para nada. Então, se você entendeu que a Univ é a melhor possibilidade, por quê? Porque se você compara a mensalidade, vou lá na tal faculdade X, vou pagar 10 mil, 12 mil, 15 mil reais. Na Univ vou pagar 5, 6 mil, né? Dependendo do campus ali, ainda tem descontos, né? E tal. O Michael até fez um vídeo aqui no canal, se você quiser depois você dar uma olhada, né? Sobre a possibilidade de estudar de graça na Univ, né? De conseguir uma bolsa depois de 6 meses ali. Então essa possibilidade existe, né? E pouca gente sabia disso, porque pouca gente está realmente respirando o Univ igual a gente aqui, né? Então basicamente, né, é só o nosso curso que faz esse preparatório focado. Tudo que eu mostrei para você aqui, gente, de plataforma, tudo que eu mostrei aqui para vocês de material, gente, não tem nada que não seja da Univ, é tudo 100% focado, né? E volto a repetir, comprou nosso curso, fez o curso de verdade, 80, 90% das aulas, gente, os números não mentem. Entra no nosso Instagram lá, você vai ver, assim, inúmeras pessoas ali, fotos de pessoas que foram aprovadas, né? Por quê? E aí, a hora que eu tenho acesso aqui, ó, né, a cada porcentagem, né, de cada aluno que comprou o curso.
Então eu olho lá, aluno que fez 10% do curso, 15% do curso, eu olho lá, não encontro o nome dele. Mas eu pego o aluno que fez 80%, 90%, 95% do curso, o nome dele tá nos aprovados, gente. Não tem como você fazer um material tão específico, um material de tanta qualidade, né, e não ser aprovado. Volto a repetir, é curso, é material, são 3 correções gratuitas que você tem, né, para quem compra o nosso curso. É plantão de dúvida, né, é cronograma, né, se você quiser, por exemplo, fazer um cronograma especializado, né, você pode entrar em contato no WhatsApp, né, e contratar isso também. É aula particular, caso você sinta necessidade. Então, gente, é um negócio assim, feito para você passar. E são 5 campos, gente. Vale a pena você investir, né, em tentar passar na Univ, ao invés de ficar tirando para todo lado e não acertar em lugar nenhum, tá certo? Então não vou me alongar mais. Quer saber mais sobre o curso? Vem aqui embaixo, tem um link, né? Você clica no link, você vai ver tudo isso que eu falei para vocês ali, tudo explicadinho. Tem um botão de WhatsApp. Você clica no botão de WhatsApp, já vai te encaminhar para a Meire, né, que é quem coordena, né, ou seja, toda essa parte ali do curso, e ela pode tirar dúvidas, pode conversar com você, né, assim, então a gente nunca te deixa na mão, tá certo? Então, é isso. Quer passar na Univ? É com o nosso preparatório, tá certo? Muito obrigado pelo seu tempo, espero ter esclarecido e até a próxima.